Então, meu amigo, e então, minha amiga, legal que vocês estejam aqui com a gente. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. É legal que você esteja aqui com a gente. Bom, vamos lá, o São Paulo vivendo as emoções de um dos jogos mais importantes da temporada 2022. Sim, já tivemos outros, mas agora, pela situação, um jogo importantíssimo para as pretensões do tricolor paulista. O técnico Rogério Ceni já colocou como obrigação passar pelo time do Atlético Goianiense, e a decisão começa hoje em Goiânia, às 9h30 da noite, para tentar o título da Copa Sul-Americana. Pela questão financeira, claro, é importante sim. O São Paulo, que chegou até as semifinais, já arrecadou aproximadamente 14 milhões de reais. Indo para a decisão do título, são 2 jogos, tem esse agora e depois a volta no estádio do Morumbi. O São Paulo, se for campeão, 25 milhões de reais a mais. Se ficar com o vice-campeonato, 10 milhões de reais. Mas vale vaga também na final Na final não. Vale uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Esse é um dos grandes objetivos, o Rogério Ceni já falou, pela exposição da marca, pelos patrocínios, até pela grana que entra para montar um time mais forte para a próxima temporada. E tem a questão também que é um título. E o Rogério Ceni seria o primeiro título do Rogério Ceni como treinador do São Paulo nessa segunda passagem dele. Esteve perto no Campeonato Paulista, mas perdeu a final para o Palmeiras. Vamos falar desse reencontro do técnico Rogério Ceni com Eduardo Batista. Na última vez a coisa não foi fácil. Vamos lá, depois da vinheta, o reencontro dos treinadores. Vamos lá. E mais coisas, mas sempre tem mais. Vamos lá, depois da vinheta. Uma preocupação do time do São Paulo, 7 gols sofridos nos últimos 7 jogos e volta à instabilidade na meta do São Paulo. Mas inicialmente vamos falar dessa questão que é o reencontro do técnico Rogério Ceni com o Eduardo Batista, que acaba de assumir o Atlético Goianiense. O Jorginho foi demitido depois de mais uma derrota, da situação complicada no Campeonato Brasileiro, mesmo com esse jogo decisivo contra o São Paulo pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A diretoria do Atlético entendeu que era hora de trocar, chega um novo treinador e isso tem 2 aspectos. Ou sacode o grupo positivamente, ou de repente, se o Eduardo Batista não conseguir o que ele pretende, que é claro, a classificação, aí já começa com um cartão de visitas muito pesado. E aí, para a sequência do Atlético no Campeonato Brasileiro, a coisa não vai ser fácil. O São Paulo não tem nada a ver com isso, agora vai encarar o Atlético Goianiense do Eduardo Batista. Mas o São Paulo já encarou o Juventude do Eduardo Batista na Copa do Brasil. Ainda na terceira fase da Copa do Brasil, no dia 20 de abril deste ano, lá no Alfredo Jaconi, o São Paulo fez um dos seus piores jogos na temporada 2022. Não jogou absolutamente nada, chegou a tomar 2-0 do time do Juventude no primeiro tempo, um gol do Pita e o outro golaço do Oscar Ruiz. Aí veio a reação do São Paulo, um gol do Arboleda e o outro de Reinaldo, depois de um pênalti que os gaúchos ficaram pé da vida. No jogo da volta, o São Paulo foi mais tranquilo, fez 2-0. O Arboleda, mais uma vez decisivo, fez um dos gols, o outro foi do Igor Vinícius. O Arboleda, todo mundo sabe, ele se machucou a serviço da seleção do Equador e não deve jogar mais nessa temporada. Aliás, está fazendo muita falta para o time do São Paulo, sobretudo para esse sistema defensivo do time do Morumbi, do time dirigido pelo Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni falou do Atlético Goianiense e falou do Eduardo Batista e desse reencontro. Ele falou logo depois da última partida, daquela derrota inesperada por Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni e o Atlético Goianiense e o Eduardo Batista e o Eduardo Batista e o Atlético Goianiense. Vamos lá. Um time competitivo como é o Atlético, velocidade pelos lados, no mínimo 2 velocistas, um de cada lado.
ou um 9 mais rápido, ou um 9 de referência, com meia de armação, que é o Jorginho. A gente tem mais ou menos já enfrentou o Eduardo pelo Mirassol e pelo Juventude, se eu não me engano, esse ano, né? Então a gente mistura o conhecimento que a gente tem do treinador, aliado à característica da equipe, que também não se muda de uma hora para outra, né? Para a gente decidir o que é melhor para a gente, como a gente deve jogar contra o Atlético. Na verdade, o Rogério Ceni meio que se enganou aí. Foi só um encontro nesses 2 jogos pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Não teve pelo Campeonato Paulista. Quando o São Paulo enfrentou o Mirassol, o Ivan Baitello já era o treinador da equipe do interior paulista no campeonato estadual. Aliás, a gente foi atrás do retrospecto. O Rogério Ceni já enfrentou o Eduardo Batista em 6 oportunidades. 6 oportunidades que eu vou descrever agora para você. E perdeu as 2 primeiras. A primeira foi pelo Campeonato Paulista de 2017. O Palmeiras, na época dirigido pelo Eduardo Batista, fez 3-0 jogando no Allianz Parque. Teve até aquele gol de cobertura do Dudu em cima do goleiro Denis. Depois o São Paulo enfrentou o Eduardo Batista, que já estava no Atlético Paranaense, e aí teve mais uma derrota. Deixa eu pegar aqui, para a gente não errar, as minhas lentes da verdade. O jogo foi 1-0. Naquele jogo contra o Palmeiras, que foi o primeiro encontro do Rogério Ceni com o Eduardo Batista, o Dudu fez um, o Tietê, que depois jogaria no São Paulo, fez outro, e o Guerra marcou o terceiro. No Brasileiro, outra derrota para o Atlético Paranaense, na época dirigido pelo Eduardo Batista, 1-0. E aí na Série B, em 2018, o Rogério Ceni estava no Fortaleza e venceu o Coritiba, dirigido pelo Eduardo Batista, 2-1. No Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste de 2020, Fortaleza 1, CSA 0. O CSA era comandado pelo Eduardo Batista. Copa do Brasil, a gente já falou esses 2 confrontos de 2022, Juventude 2, São Paulo 2, lá em Caxias do Sul, e depois na volta 2-0, jogando no estádio do Morumbi. O São Paulo seguiu na Copa do Brasil. Resumo da ópera: o Rogério Ceni contra o Eduardo Batista, em 6 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um certo equilíbrio. Um outro problema enfrentado pelo São Paulo é com relação a balançar as redes dos adversários. O tricolor paulista, que não vence há 4 jogos, são 3 derrotas consecutivas, resolveu consagrar os goleiros adversários nos últimos jogos. Para você ter uma ideia, os números são pesados. O Jonathan Calleri, que é o artilheiro do tricolor da temporada 2022, ele fez 1 gol nos últimos 10 jogos. 1 gol só. Foi na vitória contra o Red Bull Bragantino por 3-0 no estádio do Morumbi. O Luciano, que é outro matador do tricolor paulista, ele conseguiu um desempenho um pouquinho melhor. 3 gols nos últimos 10 jogos que ele participou. Então o Calleri, nos últimos 10 jogos que ele jogou, fez 1, o Luciano fez 3. A pergunta que fica: dá para confiar nos atacantes que o São Paulo tem nessa fase ruim? Será que essa fase ruim vai passar? O que o São Paulo perdeu de gol nos últimos jogos não foi brincadeira. Rogério, como é que está o seu sentimento em relação aos atacantes do tricolor? E hoje precisa de gol para abrir uma vantagem, para decidir depois em casa com mais tranquilidade. Rogério Ceni, diz aí. Eu confio nos meus atacantes. E eles sabem que eu confio neles. Trabalho de finalização, quase todos os dias é feito. Então, assim, é uma questão de momento, de paciência. O torcedor confia no Calleri, eu acredito, né? Confia no Luciano, confia no Nicão, no Patrick, enfim, quem jogue nessa função. Eu acho que o torcedor tem confiança neles. O torcedor fica chateado, fica irritado e triste porque vê seu time perder. Mas eu tenho certeza que o torcedor confia nos jogadores que fazem, na maioria das vezes, as definições a nosso favor, que são os jogadores que jogam mais próximos do gol, né? Que quinta-feira a gente possa mudar isso, assim como foi contra o América, começo de jogo, já fizemos 2 gols de cara, depois acabamos sofrendo diante das circunstâncias do jogo, né? Mas que eles tenham calma, lucidez para voltar a fazer os gols que foram feitos por eles tantas vezes e deram as vitórias pra gente.
Bom, se ele confia, se ele tem como prioridade a Copa Sul-Americana, e ele já disse isso, mesmo que precise urgentemente pontuar no Campeonato Brasileiro, significa dizer que os dois atacantes de mais familiaridade com o gol, eles devem começar a partida de logo mais. Luciano e Caleri devem estar no time titular para enfrentar o Atlético Goianiense, jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Um provável São Paulo, o Rogério sempre apronta as dele, deve ter o Ferrarese, que já foi inscrito no time titular, o Bustos deve ficar como opção no banco, os dois foram inscritos para essa fase da Sul-Americana. Um provável São Paulo deve ter mais uma vez o goleiro Jandrei, esquema com 3 zagueiros com Diego Costa, o Ferrarese, muito provavelmente entre os titulares, e o Léo, Igor Vinícius na ala direita, o Reinaldo na ala esquerda. O Gabriel Neves se recuperou, ele que estava com problema no tornozelo. Se não der para começar a partida, o Pablo Maia começa. Se não, é Gabriel Neves, aí tem Rodrigo Nestor, Igor Gomes e já disse que o Reinaldo fechando o outro lado. E lá na frente, Luciano e Caleri, de quem se espera gols, de quem se espera o reencontro com a rede adversária, de quem se espera que a seca tenha terminado, como faltaram gols nas últimas partidas e deixaram o São Paulo sem pontuar. Até agora na temporada foram 59 partidas, com 28 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. O São Paulo, que tomou 63 gols, marcou 92, quase um gol por partida. Mas em muitos jogos tem passado em branco. Bom, é isso. É um resumo do São Paulo, do reencontro do Rogério Ceni com o Eduardo Batista, o novo treinador do time goiano, e essa possibilidade do São Paulo fazer o primeiro jogo fora e depois decidir em casa. Mas se já conseguir dar uma boa encaminhada na casa do adversário, tanto melhor, alivia um pouco, aí é pensar no Campeonato Brasileiro até chegar o jogo da volta nos próximos dias, tá bom? São as informações de São Paulo e Atlético Goianiense. Frio aqui na capital paulista, não tão frio lá no centro-oeste, e o São Paulo brigando pela vitória. Vai ter pressão do lado de lá, a torcida deve aparecer em bom número para apoiar o time do Atlético, que está começando um trabalho agora com o técnico Eduardo Batista e o Rogério Ceni mirando o seu grande objetivo, chegar à final, conquistar o título, conquistar uma vaga na Libertadores e reforçar um pouco o caixa do tricolor paulista. A gente fica por aqui. Grande abraço para você, até a próxima. Gostaram do estilo? O frio faz isso com a gente. Valeu, beijo no seu coração. Até mais. Tchau.